E aí galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje a gente está falando um pouco sobre Slider. É um novo recurso aí que surgiu na nova versão do Spark, né, na V76. Ele é bastante útil, tá galera? A gente consegue ter bastante aplicação nele. Eu gravei aqui alguns exemplos para vocês, onde a gente está utilizando aqui para aumentar o comprimento dos cílios. A gente pode usar também para aumentar a escala de objetos, ou para alternar entre visibles, né? Ativar ou desativar o visible de qualquer outro objeto. Vocês podem ver aqui de novo, onde a gente fez a mudança de acordo com o valor e também aumentando e diminuindo a escala desse plane. Bom, basicamente é feito por script, tá? Aqui a gente tem que extrair o script e usar aqui. O que eu fiz aqui basicamente, você tem que pegar os valores do script. Então, esse valor aqui eu estou usando só para demonstrar, tá? Como a gente não consegue ter o slider aqui no Spark para poder alterar, então eu vou estar usando esse valor para simular como se a gente estivesse usando o slider, tá? Esse aqui, eu vim aqui na Makeup. A Makeup está desativada, tá? Eu posso ativar o Visible aqui desse. Desativar aqui, ok. Tá, a gente tem os cílios. E aqui é o comprimento dos cílios, onde a gente consegue aumentar ou diminuir. O que a gente quer fazer basicamente é fazer essa alteração, então a gente vai clicar aqui e fazer essa alteração pelo slider. Eu estou usando o Multiply pelo seguinte, galera. O slider ele pega o valor de 0 a 1. E como os cílios ele pega o valor de 0 a 2, então eu tive que fazer a multiplicação por 2 para a gente conseguir pegar toda a escala dele, tá? A gente vai fazer a ligação aqui. E como a gente não consegue usar por aqui, porque não aparece o slider, então a gente vai usar esse valor aqui. A gente vai fazer a simulação. Então, se eu tivesse com 0,2 e a gente fizer essa multiplicação, aqui aparece já o 0,4. Se eu estivesse usando 0,5, seria o valor 1. E se eu tivesse com o valor 1, seria o máximo 2. E caso você aumente mais esse valor, ele não vai aumentar, tá? Ele já é limitado em 2. Então, 1 aqui fica sendo o valor máximo. 0,5 ele fica 0,1 e 0,1 aqui fica o mínimo, que é o 0,2. Mas esse valor vai ser passado por script, tá? Então você deixa desse jeito aqui. Aqui embaixo, esses dois aqui são outro exemplo, caso você queira fazer alteração de visible. O que eu fiz aqui é o seguinte: quando o valor estiver em 0, ele vai ativar o plane 0. E quando o valor estiver em 1, ele vai ativar esse emissor de partículas que eu coloquei aqui embaixo. Eu estou usando o equals, galera, pelo seguinte: se você usar o equals exactly, você precisaria acertar o valor exatamente perfeito para poder ele ativar o visible de qualquer objeto ou ativar alguma coisa que você queira que seja ativado quando o valor for 0, tá? Então eu estou usando o equals porque ele tem a tolerância. Então, no caso do valor 0, eu consigo alternar entre menos 0,5 e 0,5. E no caso do valor sendo 1, eu consigo alternar entre 0,5 e 1,5. Então, por isso que eu estou usando esse equals e eu coloquei a tolerância em 0,5. A gente vai usar esse valor aqui para simular o valor, tá? Então, o valor está 0,1, ele vai ativar esse aqui. Se a gente colocasse menos 0,4, ele continuaria ativando o plane 0. Se a gente colocar 0,6, ele já vai ativar o nosso emissor de partículas e desativar o plane. Se a gente colocar 1,4, o nosso emissor de partículas ainda vai continuar ativado. Então, para que ele funcione, você apenas vai pegar a variável e vai ligar aqui. Vamos lá, como que funciona a variável? Bom, eu vim aqui eu criei um script, tá? Você vai adicionar um script aqui. Aqui no meu script eu vim em from script, adicionei aqui um number, e esse number eu chamei de slider.
É importante que o nome aqui fique exatamente igual o que você vai colocar no script, tá? Senão ele não vai funcionar. Então tá aqui o meu slider. E aí eu vou fazer a ligação nesses objetos. Agora vamos para a parte do script. Esse script aqui, galera, eu vou deixar disponível para vocês baixarem, tá lá no GitHub, junto com os outros scripts de Native UI. Bom, basicamente o que está acontecendo aqui, a gente está criando uma variável de valor 0. E aqui a gente está criando o nosso slider de Native UI. Aqui a gente está fazendo monitoramento do valor, então ele vai fazer a leitura de qual está sendo o valor da barra do slider, tá? Aqui no slider.value a gente está dando um valor mínimo. Esse aqui é o valor inicial. Quando você abrir o aplicativo, ele vai estar nesse valor. Então, caso você queira que o valor seja maior, você pode alterar aqui para qualquer valor que você queira, tá? No caso, eu vou deixar em 0,2, que é o valor mínimo dos nossos cílios. Aqui a gente está ativando a visibilidade do slider. E aqui a gente está passando o valor que a gente pegou no slider para essa nossa variável chamada slider, tá? Vocês podem perceber aqui que está escrito exatamente igual a gente colocou aqui. Se tiver em minúsculo aqui ou tiver qualquer erro, não vai funcionar, tá, galera? Então, ok, a gente fez aqui, salvou. A gente já pegou aqui nossa variável. Não vai funcionar ainda, você precisa vir aqui em Project, editar propriedades, Capabilities, Native UI Control e vir aqui e ativar o seu slider. Vocês podem perceber aqui que está uma setinha vermelha, porque não é suportado por Facebook, tá? Assim como a Native UI, o Picker, que a gente já utilizou, esse aqui também não é aceitado pelo Facebook, apenas o Instagram. Assim que você ativar o slider aqui, você vai apertar em Done. E ok, já vai estar funcionando, você pode salvar seu projeto. E ele vai fazer essa alteração dessa forma aqui. Bom, galera, o vídeo de hoje é isso, tá? É bem simples, mas é uma função nova aí. Tem muita gente me perguntando como ativar e desativar e como fazer a configuração. Então eu vou deixar o link aí embaixo onde vocês podem baixar. Galera, já deixa o like, tá? Se inscreve no canal. Qualquer dúvida aí nos comentários. E valeu, até o próximo vídeo.